uma coisa boa dessas apresentações aqui online, que tem pessoas aqui que tem um bom tempo que eu não vejo, como o Ananias, que foi meu aluno de iniciação científica, quando eu estava em feira ainda. Tinha muito tempo que eu não vejo a Ananias, a Rebeca, e o João Carlos também, que está em Natal, também tinha um tempo que eu não via. Então, tem esse lado bom aqui, de rever as pessoas. Pelo mesmo online, mas tem isso. Eu vou compartilhar aqui a tela inteira, viu? Porque vocês estão vendo aí? Sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Eu fiz um seminário, na verdade, eu tinha feito um seminário mais específico, mas participando aqui de manhã das apresentações e da plateia, fui na plateia, eu percebi que tem gente aparentemente do ensino médio até a pós-graduação e professores. Então, eu tentei fazer aqui eu mudei um pouco nesse intervalo que eu estava aqui agora de manhã e tentei fazer algo mais abrangente. Eu vou mostrar um pouco o que a gente tem feito aqui em João Pessoa nos últimos anos. Eu só gostaria de falar que, do jeito que o Jadiel falou, como vocês perceberam, o Jadiel falou, quando eu fiz o doutorado, não foi nessa área. Eu fiz doutorado em uma área, o que eu diria, completamente diferente. O que eu trabalho de 2002 para até hoje não é mais minha área de doutorado, não foi da minha área de doutorado, então, eu sou um exemplo de uma pessoa que mudou completamente de área do doutorado para cá. Então, eu vou falar, antes de apresentar aqui o grupo da gente, o Jardiel está aqui, ó. Deixa eu ver se chamar a atenção de algumas coisas. Aqui a Juliana terminou o doutorado em setembro de 2020. Juliana fez mestrado em Ouro Preto, veio para cá fazer doutorado com a gente e hoje voltou para Minas, está tentando se encaixar em algum lugar, alguma bolsa, mas por enquanto ela voltou para a casa dos pais. O Dejivan está terminando agora, dia 26 de agosto, 26 de maio, às 9h30, é a defesa dele, vocês estão convidados, a pós-graduação deve colocar isso, tornar público. Esses três aqui são alunos de iniciação científica, aqui é o Samuel, que trabalhou com a gente, aqui é o Zé Carlos e o Edson, eles estão como voluntários, a gente vai ver se pede bolsa para ele esse ano, para os dois. Aqui é o Marcos, é aluno de doutorado, aqui é o Shiuki está terminando em julho, agora também. Aqui o Igor está terminando em dezembro, o Jardiel começou recentemente, aqui o Gessé, deve estar terminando para o ano, aqui a Suzane também termina para o ano, e aqui o Alain. Os que não estão aqui, como o Fabiano e outros, é porque, infelizmente, a gente não pôde tirar mais foto, porque com essa pandemia, a última foto que nós tivemos, se eu não me engano, foi essa, que a Juliana ainda estava aqui, e aqui sou eu, né, coordenando aqui a galera, o grupo aqui. Aqui é na minha sala. Uma reunião de grupo que nós temos até hoje, às sextas-feiras, 9h30, a gente mantém, só que agora é online. Então, antes de começar a falar de propriedades de nanoestruturas, nanoestruturas são estruturas com a dimensão atômica, que é essa aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui aí do centro para a esquerda vai crescendo, e aqui do centro para a direita também vai crescendo. Então, aqui é da ordem nano, que é o menor tamanho é esse aqui, e aqui é micro. Né? Então, aqui a gente desenhou um transistor, que é um dispositivo eletrônico mais usado na eletrônica, que foi o grande responsável para a miniaturização dos componentes eletrônicos. Você tem hoje televisão, computador e muitos outros. Aqui está basicamente as estruturas de carbono, as nanoestruturas, né, que a gente
tem hoje, antes você era bem conhecido essa e era bem conhecido essa. Essa diamante todo mundo conhece, e o grafite, esse grafite mesmo que a gente tem em lápis, né? Essa estrutura aqui. Então, depois foi descoberto esse fulareno, que é o C60, que seria uma bola de futebol. É um fulareno 70, nanotubos. E mais recente, eu vou falar lá para frente, é em 2004, né? Que é o grafeno. O grafeno, na verdade, é uma folha de grafite que até 2004 tinha um teorema que dizia que não era possível se obter uma estrutura bidimensional que não era estática. Então, em 2004, o pessoal conseguiu esfoliar, ou seja, grosso modo, ele obteve essa folha aqui, tirando essas folhas esfoliando essas folhas de cima, até chegar a uma única. Aqui. O pessoal fala grosseiramente que foi tipo que você coloca um durex aqui e sai puxando até ficar numa única folha, que é o chamado grafeno. Então, o grafeno é essa estrutura aqui, que eu imagino que todo mundo já ouviu falar, ela tem essa estrutura. Aqui, se vocês olharem, são hexágonos. Se vocês olharem, tiverem cuidado de olhar uma casa de abelha, uma casa de marimbondo, numa árvore, por exemplo, ela tem esse formato aqui, ó. Ela tem esse formato. Por que ela tem esse formato? Porque esse formato é o formato que você gasta menos energia para você formar um plano, que são hexágonos. No caso do grafeno, que são essas bolinhas todas aqui, são de carbono, ele é desse jeito, uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, formando toda a estrutura. Esse fato de ter ligações duplas e simples dessa forma, faz com que essa estrutura aqui seja um semimetal, ou seja, é uma espécie de condutor. Ele é um condutor de eletricidade, porque ele tem essas ligações aqui duplas. Então, esse é o grafeno. Isso foi obtido, já tinha estudado antes disso, mas foi obtido experimentalmente em 2004. Então, o carbono é um elemento que tem umas propriedades bem interessantes, né? Ele está na tabela periódica, ele tem 6 elétrons e ele é distribuído dessa forma. 1s2, 2s. Quem já viu química aí, já viu isso aqui, essa distribuição do carbono. Então, a distribuição dele é essa. O carbono ele tem uma capacidade de hibridização. O que é que significa isso? Significa que é uma junção dos orbitais do S com o P. No caso do grafeno, ele tem uma hibridização sp2, ou seja, esse orbital aqui se junta com esse, e sobrando um aqui. Então, ele faz sp2, que é esse aqui, ó. sp2 sobrando um orbital P, assim, que chama de PZ puro. Então, é isso que esse grafeno, ele tem orbitais de ligação híbridos sp2. Então, todo o grafeno tem essa estrutura aqui. Então, uma das primeiras coisas que se fez quando saiu isso foi o pessoal estudar as propriedades eletrônicas desse material. Propriedades eletrônicas significa o quê? Significa tentar entender qual o comportamento dos elétrons do ponto de vista de condutividade, se ele conduz bem, se não conduz, ou se ele é condutor, porque isso é importante para aplicação em dispositivos eletrônicos e várias outras coisas. Mas uma das primeiras coisas que se fez foi estudar isso. Então, de novo, está aqui, ó, mostrando a hibridização do carbono, como é que ele se junta, essas ligações duplas são desse jeito. Então, uma das características desses sp2 é que ele no plano, ele tem uma ligação no plano e ele tem uma ligação saindo do plano, que a gente chama o PZ, que é essa daqui, ó. Então, essas estruturas sigma, são as estruturas aqui no plano, e essa daqui que sai do plano, essa PZ. Do ponto de vista de localização, esses orbitais são bem localizados, e esse é delocalizado. Esse
pode se movimentar, os elétrons aqui, em princípio, são livres para se movimentar, que são os chamados elétrons pi, e esses aí que provocam, que fazem com que esses materiais sejam condutores. Então, uma das primeiras cálculos que se fez para isso foi o chamado Tight-Binding, ou seja, são ligações entre os átomos e seus primeiros vizinhos. O que são primeiros vizinhos? Se você pegar um átomo aqui, esse átomo, os primeiros vizinhos deles são esses, esse e esse. Esse daqui, esse e esse. Uma outra coisa que se faz aí, em física é o seguinte: se eu for estudar uma estrutura dessa aqui, do jeito que ela está aqui, ou maior que isso, eu tenho um número muito grande de átomos, ou seja, se eu for estudar um sólido, isso aqui é um sólido, não interessa. Se você for estudar um sólido, sei lá, um pedaço de metal, um pedaço de madeira, isso tem milhões de elétrons. Não dá para você fazer isso. Mas o que caracteriza um sólido é que ele tem uma estrutura mínima e que essa estrutura se repete durante todo o sólido. Então, o que na física a gente busca é esse elemento mínimo. Esse elemento mínimo que forma toda a estrutura. Então, no caso do grafeno, o elemento mínimo é esse. A partir daqui, tendo isso e tendo esses dois vetorzinhos aqui, você gera toda a estrutura, que é chamada de uma rede. Gera toda a estrutura. Então, ao invés de você fazer o cálculo para todo a estrutura, o plano completo, você faz o cálculo para essa, que é chamada de célula unitária. E o resultado que você obtém é o mesmo que se você tiver um número muito grande deles, porque um sólido é a repetição dessa estrutura sobre ele todo. Então, quando se faz... Aqui é o que se chama de uma rede direta, aqui é a rede direta, aqui é o espaço das energias. Então, se você souber a célula unitária da rede direta, você sabe, tem como você saber do de cá. Então, se você faz o cálculo daqui, ou seja, se você obtém as energias daí, calculada para os pontos mais importantes, que são os pontos que a gente chama de alta simetria, que são esses pontos daqui. Se você souber como calcular para esses pontos aqui, você tem todo a física do seu problema. Então, o pessoal calcula, eu vou falar hamiltoniano, porque talvez as pessoas não entendam, mas, no fundo, você calcula as interações aqui entre esses elétrons e esses vizinhos, resolve isso com abordagem física, matemática, e quando você resolve isso, você encontra as energias que são dadas por isso. Então, aqui depende, se você olhar, depende de QY e QX. Se você tomar QX nessa direção e QY nessa direção aqui, e substituir aqui, isso claro que não dá para fazer na mão, você faz no programa, ou você encontra programas na literatura aí. E quando você faz isso, você obtém isso aqui. Isso aqui é como o K, para cada K, você tem um gráfico, isso aqui chama a estrutura de bandas do material. Isso aqui vai lhe dizer se o material é condutor, isolante, o que é que ele é. Então, a gente nota que tem 6 pontos aqui, onde uma banda toca a outra. Então, na verdade, isso aqui é um semimetal. Então, essa é a característica do grafeno. Além disso, se vocês olharem aqui nesses pontinhos, isso aqui, se você fizer o gráfico de E em função de K, aqui você vai encontrar do momento, na verdade, você encontra uma dispersão linear, que a gente chama aqui. E esse fato de ter uma dispersão linear tem a ver com a solução da equação de Dirac, que é outra coisa, mas, grosso modo, é dizendo o seguinte: os elétrons aqui têm uma velocidade bem alta, e tem uma perda de energia muito pequena. Então, é isso que está dizendo aqui para esses pontos aqui. Então, esse material despertou bastante interesse por conta dessas propriedades dele.
Aqui é outra, mostrando aqui o comportamento linear, aqui é a equação de Dirac, e aqui é um gráfico unidimensional mostrando que esses orbitais PZ são os responsáveis por esse material ter esse comportamento. Então, você tem o grafeno, você tem estrutura de carbono, você tem os orbitais PZ, e esses orbitais PZ são responsáveis por esse comportamento de semimetal. O problema é o seguinte, alguns dispositivos eletrônicos, por exemplo, transistores, você precisa ter um material semicondutor. Se vocês lembrarem, né, um elemento muito usado para material semicondutor é o silício. Inclusive, tem nos Estados Unidos, tem o Vale do Silício, porque o silício é um material extremamente usado para esses dispositivos eletrônicos, para transistores. Por quê? Porque o silício é um semicondutor de gap de 1.1 eletrovolts. E o grafeno, em princípio, por não ser um semicondutor, ele não pode ser usado para esses materiais tipo transistor. Então, o que se busca, tem uma parte da física, se busca formas de abrir o gap do grafeno. Além disso, tentar controlar esse valor desse gap. Então, uma das coisas que a gente pensou, e aí eu vou mostrar isso depois, é você juntar carbono, grafeno com estruturas de bóron e nitrogênio. Estrutura de bóron e nitrogênio, o carbono, se você olhar na tabela periódica lá, ele tem valência 4, e o bóron e nitrogênio, o bóron tem valência 3 e o nitrogênio tem valência 5. Se você juntar, eles são muito similares aos carbonos, aos grafenos. Então, aí você chama de PN hexagonal. E por que juntar isso? Porque o PN hexagonal, ele tem um gap largo. Ele tem um gap de em torno de 4,5 eletrovolts. E o carbono, o grafeno, ele é um gap nulo. Então, se você consegue, em princípio, juntar essas duas coisas e de alguma forma, entender o comportamento dessa mistura aí, dessa liga, né, que a gente chama, dessa liga. E, em princípio, você pode ter uma estrutura com gap e controlar esse gap. O problema é que isso era teórico, né, quando a gente começou a trabalhar com isso era, se eu não me engano, em 2004, 2005, e era teórico, não existia essa estrutura ainda feita em laboratório, ou seja, os experimentais ainda não tinham crescido essas amostras, né? Então, o primeiro artigo que saiu foi em 2010, se eu não me engano, nessa Nature Materials aqui, ó, 2010, é isso, onde esse pessoal conseguiu sintetizar essas estruturas com uma área muito grande. Outra característica que tem que ter esses dispositivos é uma área muito grande, né? Para você fazer algum dispositivo, você precisa ter uma área suficientemente grande para você conseguir fazer o dispositivo. Então, eles conseguiram fazer essa mistura aqui, ó, o vermelho e azul aqui é BN, aqui essa parte de fora é o carbono, você vê que o BN faz ilhas em torno do carbono. E aí a gente tenta explicar isso depois. Aqui é uma outra estrutura, não de ilhas, mas agora de formatos aqui, de ilhazinhas, né, também, mas não uma ilha tão grande como essa, né, ilhas menores. Foi o outro trabalho obtido em 2013. E agora, em 2021, esse trabalho é de 2021. Aqui, ó, a março de 2021, o pessoal obteve, isso aqui é um artigo que saiu acho que na Science, se eu não me engano, quando eu botei acho que foi na Science, onde eles conseguem sintetizar essas estruturas de BN e com ilhas nesse formato aqui. Isso é bem novinho de 21, agora. Esse pessoal é da Unicamp. Bom, eu vou explicar, eu falei dos experimentais, vou explicar aqui um pouco o comportamento do BN. O BN é similar ao grafeno,
só que ele é composto de boro e nitrogênio, aqui. Só que o BN, não, o boro ele fica estável com 6 elétrons, e o nitrogênio com 8, só que o nitrogênio ele tem uma característica de que tem 2 elétrons que ele não compartilha com ninguém. Esse tipo de ligação aqui, essas ligações aqui são de elétrons compartilhados, então a valência do boro tem 3, ele pega um daqui, aí fica 2, 4, 6, ele fica estável, o PN também fica estável com 6, mais 2 do que ele não combina com ninguém, 8. Então, isso aqui é similar ao grafeno, só que ele não tem aquele orbital lá PZ. Isso faz com que ele apresente uma estrutura de bandas, ou seja, um comportamento de um isolante, tá vendo? Isso aqui é particularidade de cálculo, né? Esses cálculos que a gente faz, existem várias aproximações, várias formas de se fazer, mas aqui está a camada simples, é esse aqui que ele chama. Ele está chamado de 7.25, é porque ele está usando uma aproximação, uma outra, mas a aproximação que a gente usa aqui, a gente encontra em torno de 7,4.75 eletronvolts. Isso aqui é que ele chama de um BN um em cima do outro, formando uma estrutura tipo um grafite, que é isso aqui, e aqui é uma camada simples. Então, essa é a combinação que a gente tenta fazer, a combinação do BN com o carbono, para encontrar estruturas onde a gente consiga ter gap e controlar esse gap. Então, aqui ó, é uma estrutura aqui, só para mostrar um transistor, que é o que você, por exemplo, no computador, precisa de transistor, porque você precisa passar um sinal, 1 ou 0, passa o sinal, não passa o sinal, passa o sinal, não passa o sinal. Isso é feito com um dispositivo desse jeito. Então, você precisa ter transportador de carga negativo e transportador de carga positivo. E eu vou tentar ver o que é que isso significa. Então, um transistor você precisa ter uma estrutura desse tipo. Então, o que é isso, né? Eu botei o silício porque o silício é o que se usa mesmo. Então, quando você usa dispositivos eletrônicos em transistor, você não coloca, em geral, quem já viu aí uma amostra de silício, já comprou, ela não vem pura. Ela, em geral, ela vem dopada. Dopada significa o quê? Significa, se você olhar o silício aqui, ó, ele tem 4 elétrons, né? Ele é igual ao carbono, na última camada de valência. E ele nessa estrutura aqui, ele tem 4,1 eletronvolts. Ou 4,1. 1,1 eletronvolt de gap. Então, uma forma de você controlar esse gap é você dopando. Dopando significa o quê? Você tira o átomo de silício e bota, por exemplo, um de alumínio ou um de fósforo, está aqui. Então, se você tirar um de silício, aqui, ó, um de 4 e botar um de alumínio, na verdade, você está tirando um de 4 e botando um de 3, ou seja, você está tirando um elétron da sua rede. Esse elétron que a gente tira, a gente diz que tá aqui, que é o equivalente ao boro, né, também. Ao boro ou alumínio, tanto faz. Então, você tira um elétron da sua rede, em princípio, né? Então, todo mundo tinha 4, mas vai ter um agora que vai ter 3. Então, tem um elétron a menos. Então, você diz que essa condução aqui é de buraco. Ou seja, é uma condução com uma carga que é oposta à do elétron. Como a do elétron é negativa, como essa daqui é oposta, que é uma lacuna, um buraco, a gente diz que é um buraco e que a condução aqui é positiva. Então, se você coloca um fósforo aqui, por exemplo, que é um elétron a mais, então você tirou um de 4, colocou um de 5, você está dizendo que você tem um elétron a mais. Então, você tem uma condução por elétron. Então, você tem uma condução negativa. Então, nesse caso aqui, você tem uma condução por falta de elétron e aqui por excesso de buraco. Então, você tem uma condução por buraco ou uma condução por elétron. Então, negativa por elétron e aqui por falta de elétron. Então, aqui é na condução por elétron, negativa, e aqui por falta de elétron, por buraco se diz que é positivo. Então, para você ter
um transistor, você precisa ter um material que tenha essas coisas. Você precisa que tenha, em um sítio, você tem um elétron a mais e o outro você tem um elétron a menos. Para você ter tanto uma condução tipo P ou tipo N. Você tem essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é a teoria nossa, o que a gente quer fazer. Agora, como é que a gente faz isso do ponto de vista de cálculo? Então, quando a gente vai estudar, nem sempre a gente encontra é possível você fazer isso aqui, ó. Cadê? Nem sempre é possível você fazer isso aqui, encontrar uma célula unitária e fazer o cálculo. Em alguns casos, como nesse que a gente está... Nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser estudar o comportamento dessas ilhas aqui, eu tenho que ter estruturas grandes, porque a célula unitária ela não me dá condição de eu ter uma estrutura de carbono com a ilha dentro. Então, isso é um cálculo de, sei lá, suponha que... Eu estou voltando. Suponha, sei lá, você tem 300 átomos, por exemplo, onde cada átomo de carbono desse, você tem a camada de valência com 4, cada boro com 3, cada nitrogênio com 5, e você tem que fazer esse cálculo, né? Ou seja, você tem que achar a energia desse sistema. Em geral, esses sistemas, eles apresentam interação colombiana. Interação colombiana, basicamente. Próton com elétron, elétron com elétron, próton com próton. Além disso, o átomo, os elétrons no átomo não são elétrons parados, né? Eles estão em movimento. Tanto o elétron quanto o próton, eles têm movimento. Então, você tem um número muito grande de partículas, você tem o movimento dessas partículas, você tem o Hamiltoniano para escrever, porque não é um cálculo muito simples de ser feito, porque se vocês imaginarem, o pessoal que já viu, o átomo de hidrogênio que só tem um elétron e um próton já dá uma contaria daquele tamanho que a gente está acostumado a fazer. Imagine você ter 300 átomos, sei lá, com 700, 800 elétrons, uma coisa desse tipo. Então, isso é feito computacionalmente, isso é feito no computador, por isso que a gente precisa de laboratórios e bastante computador para fazer essas coisas. Então, uma das formas que você tem para fazer é usar a teoria da função da densidade. Grosso modo, isso aqui está dizendo que você calcula a energia, que é a energia eletrostática, a partir da densidade de carga que você tem no seu material, no seu grafeno, que seja lá o que você queira fazer. Então, uma das vantagens dessa teoria é que você consegue separar o movimento dos elétrons. Então, o que é que você faz? Você faz o cálculo como se todos os elétrons estivessem parados, todos os prótons estivessem parados, e soma com um termo, que é esse termo aqui, de exchange com relação separado. Então, você faz isso, e esse aqui você consegue calcular separadamente. Então, você tem várias aproximações para calcular esse termo, que é um termo complicado de fazer, porque isso aqui leva em consideração o fato de que os elétrons estão em movimento e que tem dois elétrons não podem ter spins paralelos, eles têm que ter spins um para cima, outro para baixo. É isso aqui. Então, uma outra coisa que você tem que fazer, você tem que calcular as forças entre esses átomos para saber qual é a melhor configuração que ele vai estar. Ou seja, as moléculas que a gente conhece, elas têm aquela forma, porque aquela forma que elas têm é a forma de menor energia. Então, a gente também tem que buscar, nos nossos cálculos, a estrutura com a menor energia. Então, tudo isso é feito com simulação computacional. E aqui é só para diminuir, é uma forma de diminuir o número de elétrons da sua estrutura. Por exemplo,
Se você pega o átomo de carbono, ele tem 6 elétrons, mas se você vai estudar ligações químicas, somente os elétrons de valência, os últimos, eles contribuem para essas ligações. Os mais próximos do núcleo não contribuem, então você, no fundo, você usa isso aqui, que é uma forma de você tirar esses elétrons do núcleo, só considerar os elétrons da camada de fora. Então, essa área foi uma área que deu um crescimento muito grande de 2000 para cá, porque uma das coisas foi que essas teorias foram ficando bem embasadas, e outro fato, que é do meu ponto de vista, é que os computadores ficaram mais eficientes e mais baratos. De um certo, dessa época para cá. Então, uma das coisas aqui que o grupo da gente faz assim, não dá para você competir, por exemplo, com o pessoal da China, com o pessoal dos Estados Unidos, que tem muito recurso, tem muito dinheiro. Então, a gente busca fazer trabalhos mais simples, que demande computacionalmente menos tempo, mas que a gente consiga, dentro disso, ser competitivo. É o que a gente tem tentado fazer. Então, assim, só para dar ideia a vocês do que se entra no cálculo, você tem aqui, ó, energia cinética dos elétrons, energia cinética dos núcleos, energia potencial dos elétrons, energia potencial dos núcleos com os elétrons e energia potencial dos núcleos com os núcleos. Então, você tem 1, 2, 3, 5 termos, e a gente sabe que em física, se você tiver um sistema de 3 partículas, você já não consegue resolver completamente. Então, você tem que fazer aproximações, né? Então, essa aqui é a energia cinética do elétron, do núcleo, elétron, núcleo. Então, são todas aqui. Então, uma das primeiras aproximações que se faz é essa aqui, que a gente chama de Bohr-Oppenheim. O que é isso? Isso vai dizer o seguinte: os elétrons, os núcleos são muito mais pesados que os elétrons, portanto, se você comparar a energia cinética do núcleo com os elétrons, você pode dizer que a energia energia cinética do núcleo comparada com do elétron pode ser desprezada. Então, você já despreza um termo aqui. Uma outra coisa, se você está considerando os núcleos muito mais lentos que os elétrons, porque eles são mais pesados, você pode dizer o seguinte: os núcleos são fixos. Se eles são fixos, eu sei calcular a energia potencial entre eles. Então, eu posso calcular essa energia separada, e calculo e fico com o que me dá trabalho. O que me dá trabalho são essas daqui. Energia cinética do elétron, eletronúcleo e elétron. Então, aqui são várias teorias que tem, vários livros, tem uma de coisa dizendo como é que você calcula isso aqui. Eu não vou aqui entrar em detalhes. Uma outra coisa que a gente tem feito também é calcular as propriedades ópticas, mesmo de forma bem superficial, mas nos ajuda a entender um pouco, que é, nesses mesmos programas, você calcular as propriedades, jogando luz no seu sistema e obtendo as respostas através dessas expressões, e tudo isso feito computacionalmente, né? Então, você cria uma gaussiana para representar a onda eletromagnética, e como é que é emitida, como é que é absorvida. Então, tudo isso é feito do ponto de vista teórico e do ponto de vista computacional. Então, é basicamente isso que a gente usa para fazer nossos cálculos. E é só entrando aqui um pouco no que a gente tem feito, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tentou fazer, esse artigo, não sei se o Bertolli lembra, esse artigo o Bertolli que me mandou, que era, se eu não me engano, a primeira vez que o cara estava obtendo o sinal de um único elétron, né? Ele conseguiu medir um único elétron, fóton, ele conseguiu medir isso aqui. E aí, eu me lembro que o Bertolli mandou para mim isso saiu na Nature Technology, o Bertolli está nos Estados Unidos, em algum canto, eu sei que ele mandou por e-mail isso aqui. E aí eu estava curioso para saber se essas propriedades ópticas funcionavam, porque propriedades ópticas, em geral, envolvem temperatura, envolve tudo, e aqui esses cálculos são todos feitos a temperatura nula.
E ele, nesse trabalho aqui, todos aqui, esses valores são transições, né, da banda de valência para a banda de condução, dessas estruturas aqui, que é um BN com um buraco que a gente chama de vacância. Então, esse gráfico aqui de cima é um gráfico experimental. E esse gráfico de baixo é um gráfico teórico. Então, ele fez o resultado experimental e calculou o modelo teórico dele, esse gráfico aqui, e ele aí atribuiu esses sinais aqui a essas transições aqui. E tem uma transição aqui, ó, em zero, que ele não acha. E aí ele diz que ele não acha porque isso pode ser feito de superfície e tudo, e não aparece nos cálculos teóricos. E aí eu fui fazer esses cálculos, que é essa linha vermelha aqui. E no nosso aparece essa transição aqui. É porque as escalas estão diferentes aqui, mas essa transição aqui, ó, é justamente essa transição dele, experimental. Ou seja, na verdade, o cálculo dele que não estava muito correto e que ele não conseguia identificar essa transição. Talvez se ele afinasse a gaussiana ou algo assim, ele conseguisse obter essa transição. Então, o resultado da gente aqui, que é esse vermelho, bate certinho com o resultado dele experimental. Se você botar essa curva aqui em cima, ela descreve muito bem. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez, então esse resultado é para confiar, está batendo com resultados experimentais e tudo. E aí depois eu refiz esses cálculos dele e encontrei essas transições deles aqui todas. Deu para bater os resultados deles com o da gente. Significa que, em princípio, o que a gente está fazendo não está tão ruim. Uma outra coisa que eu achei também foi esse Applied Physics Letters, que saiu do carbono com aquelas ilhas lá, que aqui são resultados experimentais. Então, depois que eu te vi isso e tudo, eu disse, bom, então isso significa que o caminho que a gente está tomando não está tão horroroso, não, porque parece que tem outras pessoas aí tentando fazer a mesma coisa, e aí a gente começou a buscar fazer essas coisas. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi esse trabalho aqui com esse pessoal todo aqui, por incrível que pareça, é todo de Santa Maria. Essa menina de Santa Maria, esse menino de Santa Maria, esse Rogério é professor lá de Santa Maria, esse menino faz doutorado em Porto Alegre com, esse é o nome daquela professora, Márcia, aquela que é bem ativa no movimento feminista também, esse é o nome dela, não sei. A Andressa, que veio passar ela me conheceu desses eventos aí, e aí pediu para passar um tempo aqui comigo. Eu disse, tudo bem. Aí ela veio, eu estava tentando fazer essas coisas, esses cálculos, e aí passei para ela. Então, a ideia aqui é o seguinte, se você olhar aquela estrutura lá da experimental, você tem vou botar essa aqui, você tem uma rede de carbono e ilha de BN. Então, o que a gente fez foi o seguinte, você pegou uma ilha de BN aqui, e uma das coisas importantes que a gente já tinha feito e mostrado é o seguinte, o que importa aqui nessas estruturas são esses átomos da borda, que tem influência nas propriedades eletrônicas. Esses átomos que estão aqui dentro não influenciam. Isso foi um aspecto que a gente já sabia. Então, a gente fez uma ilha interna numa matriz de carbono. Então, como são os átomos daqui da borda que influenciam, a gente mudou a geometria. Então, se você olhar aqui, ó, aí você tem uma geometria onde você tem um nitrogênio com carbono e um boro com carbono. Nitrogênio com carbono. Então, essa aqui é uma distribuição onde na ponta, na borda, você tem cada nitrogênio ligado ao carbono e cada boro ligado ao carbono. E aqui o que a gente fez foi mudar os átomos da borda também, não. Aqui só tem boro e aqui só tem nitrogênio. E a gente queria saber como isso modificava as propriedades de condução desse material e também as propriedades óticas. E a gente, já que estava fazendo o carbono, a gente inverteu.
botou, já que se você tiver a ilha de boro e nitrogênio fora e 10 ilhas de carbono dentro, o que é que acontece? Então, você tem aqui 3 de carbono e 3 de BN com as ilhas dentro, e a ideia era fazer e olhar o comportamento deles do ponto de vista eletrônico e de propriedades óticas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estudar quais são dessas mais estáveis. Então, tentar simular do ponto de vista experimental como é que se dá essas estruturas. Então, uma das possibilidades é você ter uma matriz de carbono, joga no forno, jogar um gás de boro ou amônia, e aí o que é que acontece? O carbono se precipita e os BN vão ficando no lugar do carbono, formando as estruturas. Então, aqui você vai de um ambiente rico em BH3 a um ambiente rico em NH3, que é simulando o experimento, e aí você obtém quem são as estruturas mais estáveis através desses gráficos aqui. E a gente obteve que das estruturas mais estáveis são essas daqui e essas circulares, porque uma outra característica desse material é que ela tenta maximizar o tempo todo o número de ligações BN e carbono-carbono, e minimizando as outras. Isso aí a gente também já sabia. E aí a gente fez os cálculos da absorção ótica para saber se esse material poderia ser usado, por exemplo, para dispositivos de energia solar, células fotovoltaicas, essas coisas. Então, a gente tem aqui o espectro de luz visível, que vai de 400 nanômetros a 700, que equivale mais ou menos de 1,6 a 3,1 electrovolts, que é você fazer essa relação aqui. Então, aqui está o gráfico da absorção ótica, mostrando que quando a ilha, aqui é no caso de ilha de BN com carbono, quando a ilha vai aumentando, ele vai indo para a absorção, vai indo para o lado visível aqui. Por exemplo, se você, no futuro, se você consegue fazer essas estruturas nesse formato e criar com uma área muito grande, eventualmente você pode, talvez, substituir silício nessas células fotovoltaicas que são usadas também com silício. Claro que isso aqui é muito incipiente, tem que fazer várias coisas, mas só a ideia. E uma outra coisa, e baseado nisso, a gente tentou, o pessoal de engenharia de materiais, o ano passado, criar sintetizar esse material na engenharia de materiais daqui. Com a Suzane ia fazer isso, só que com a pandemia veio aí, acabou-se tudo. Não pode ir para laboratório, não sei o quê. A gente está esperando ver se isso melhora para a gente tentar ver se sintetiza essas estruturas. E aqui é o oposto. Aqui a gente vendo que, nesse caso, você vem de espectro da direita para a esquerda, você vem diminuindo a proporção que você tem as ilhas. Então, se você souber controlar as ilhas, você tem um material aqui que pode emitir em vários espectros. E aqui é o contrário. Um você tinha para a esquerda, você para a direita. Aqui já tem outra característica. Então, você tem um material que, em princípio, você pode fazer muita coisa com ele. E aqui é só mostrando o comportamento eletrônico das bandas. Quando você aumenta nas ilhas, você vai aumentando o gap aqui, porque você tem um carbono, que é um semimetal, e você vai colocando o BN, que é um isolante, então você vai aumentando o gap de forma controlada. E isso acontece porque se você controla as bordas aqui, só são elas que têm influência sobre esses materiais, e as propriedades dele você consegue controlar bem. Então, é isso. Uma outra coisa que a gente fez, aqui é rápido, esse aqui é só uma propaganda também da tese de Giovanni, que ele vai agora, que a gente fez foi o seguinte, você tem BN e a gente colocou flúor aqui. Flúor porque, e saiu um trabalho sobre isso, só que o pessoal tinha colocado hidrogênio. Hidrogênio porque o hidrogênio tem um elétron, só que o flúor tem um elétron também. Só que tem um elétron, mas ele tem mais elétron do que o hidrogênio. O hidrogênio só tem 1. O flúor tem 9, mas na última camada tem 1. Então, você poderia ter uma estrutura similar à do BN com hidrogênio, com flúor,
E a gente estudou aqui como isso também tem influência nas propriedades eletrônicas, porque eventualmente você pode ter dispositivo dessa forma, e o fluxo também, o pessoal tem estudado para ver se isso é um bom, como é que se diz, atrator de fluxo para o meio ambiente, né? Também o fluxo tem umas propriedades aí que são importantes. Então, a gente fez isso, e aqui a gente, se você olhar aqui essas estruturas rompidas aqui estão alguns defeitos que coloca na rede, porque no crescimento dessas estruturas você tem que sempre ter defeitos, você tem tudo. Então, aqui, ó, se você olhar aqui, a gente já fez algo bem mais sofisticado, tem todas aquelas estruturas, aqui você tem várias formas de emissão, então, tá aqui, tem tudo. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu estou vendo aqui que eu estou bem em cima da hora. E aí, quem quiser mais detalhes, muito vai para assistir a tese da Ivan. Aqui foi uma das coisas que a gente fez aqui, foi calcular esse índice estático, porque se você olhar aqui, ele depende da frequência, mas quando você chega aqui, você pode calcular esse índice estático que lhe dá a ideia de condição de matéria dielétrica, o quanto ele é. Está aqui. Aqui são os vários gaps de energia que você tem, depende de como são defeitos ou não. E aqui tem duas coisas que eu acho interessante. Aqui é o gap eletrônico e aqui é o gap óptico. Gap óptico é similar ao que se faz, o pessoal faz em laboratório. Faz medida e obtém o gap óptico. Aqui a gente faz algo similar, a gente faz os cálculos com a energia, usa esse método Talk-Plot. Esse método de Talk-Plot, eu discutindo aqui com o pessoal da engenharia, é o método que eles usam também para achar gap. Eles obtêm em laboratório isso, a gente fez isso também. Então, você achar, o primeiro pico, do primeiro pico você traça uma tangente, e onde bater no eixo X é o valor do gap. Então, esses cálculos foram feitos e a gente acha que estão razoáveis, porque os valores entre gap óptico e gap eletrônico são muito similares, como tem que ser, né? Porque se o material tem uma certa característica, seja lá quando você esteja excitando ele ou calculando, tem que dar um comportamento similar, senão tem algo errado. Claro que não precisa bater um em cima do outro, porque você tem medidas diferentes, mas as coisas têm que ser... Aqui é uma outra estrutura que a gente fez, aqui calculamos se nesse material existe, eventualmente, elétrons emparelhados, ou seja, se existe elétrons emparelhados, existe a possibilidade de ter magnetismo, mas claro que só o fato de ter se polarizando diferente zero não significa que são magnéticos, não significa que ele é um ímã. Tem que ser feito muitos outros cálculos, uma teoria muito mais sofisticada. Então, aqui a gente só mostrando de novo que agora, como você tem gap up e down, que os resultados são bem razoáveis. E aqui a gente fez um cálculo mostrando quais são a influência de átomo, do átomo específico no comportamento de cada estrutura. Então, esse verde aqui mostra a influência do átomo de flúor, do nitrogênio, o vermelho do boro, e aí vai. Então, se você olhar computacionalmente, a gente pode fazer um bocado de coisa, dá para a gente trabalhar bastante e obter várias coisas. Então, aqui, para terminar, agradecer a vocês e agradecer o pessoal aqui que nos ajuda financeiramente, que é o NCT na matéria de carbono. Esse aqui é uma rede no Brasil todo, compõe gente de norte a sul, que a gente participa. Infelizmente, a gente não tem... Eu acho que a última reunião foi em 2019, acho que foi também 2019, se não me engano.
na Mackenzie em 2018, mas foi em 2019. Aqui é a FAPESC, que a gente tem um Pronex, que aparentemente a gente recebeu a primeira parte do dinheiro, mas a segunda, o CNPq, vem do CNPq, e o Bertoldo, eu não acredito mais que venha, viu? Eu acho que o CNPq não tem dinheiro até 2022. Aqui é a CAPES, né? Aqui é o CNPq, 70 anos. E aqui é o FPB, que é a casa de todos, a maioria de nós, né? Temos que agradecer ao FPB e, enfim, agradecer a todos vocês pela paciência de ter ouvido. Boa tarde, pessoal. É Alguma isso. pergunta para o Eu professor fiz Sérgio? em 55 minutos, né? Alguma pergunta para o professor Sérgio? Eu levantei a mão. É Márcio Barbosa mesmo, Bertoldo. É Márcio Barbosa. É porque eu esqueci na hora. É Márcio Barbosa. É isso mesmo. Eu posso fazer a pergunta, Jader? Pode. Pode sim. Sérgio, Eu estava atropelando já. Sérgio, muito obrigado aí por ter aceito também o convite, né? Foi excelente conhecer sobre o que pode fazer e algumas ideias para possíveis futuras colaborações, né? Com essa questão de poder calcular propriedades ópticas, né? Ideia sempre é bom, né? Ideia sempre é bom. Eu queria lhe perguntar, quando você mostra lá o grafeno, que ele pode ter aquela estrutura SP2, isso se poderia usar como se usam tipos metais alcalinos, no sentido de usá-lo como um sistema puro de 2 níveis, já que ele tem um elétron lá na última camada? Você pode usá-lo como um sistema de 2 níveis, no sentido de conseguir uma interação que só excite esse último elétron que ele tem aí? Ou seja, esse é um elétron de valência? Eu acho melhor fazer, eu faria não com grafeno, porque aí você tem muitos elétrons, eu faria com BN dopado. Mas pode fazer esse... Pode. Eu faria, deixa eu ver se eu mostro aqui, eu faria com isso, dessa forma. Pode sim. Eu faria assim, ó, pegaria um BN e doparia com carbono, porque aí eu introduziria um elétron no seu sistema e aí o que você quer funciona. Entendi. E as energias típicas para você conseguir excitar esses átomos está na ordem são que ordem Não, o grafeno ele é um semimetal, você excita com qualquer coisa, né? O BN ele tem um gap largo, aí você precisa dopar ele para você criar. Certo. O bom dessas estruturas híbridas é que, se você olhar, pega o carbono lá, você pegar o carbono, deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo aqui. Você pega aqui carbono, né? Então, esses azuis aqui são nitrogênios. Então, se você olhar, você pode pensar o seguinte: o carbono são 4 elétrons, o nitrogênio são 5. Você pode dizer o seguinte: você está introduzindo uma impureza aqui, ou impureza não, estado localizado no gap devido a esse elétron a mais, certo? Se você fizer aqui dessa forma, você está introduzindo um elétron no azul e no boro você está retirando. Então, na verdade, você está introduzindo na sua rede um par elétron buraco. Isso lhe dá uma riqueza grande, porque você pode ter, porque aqui não está, mas você tem uma estrutura de gap largo, mas com vários estados localizados na banda. E esses estados você pode controlar diminuindo aqui, ó, o valor da ilha. Se você tem uma ilha maior, você tem mais estados. Se tem uma ilha menor, você tem menos estados.
Então, em princípio, você pode fazer isso que você quer. Eu não sei agora, assim, teórico a gente faz. Agora, eu não sei, do ponto de vista experimental, como fazer, como foi que esse cara aqui, ó, fez isso. Se você quiser, eu posso te mandar esse artigo aqui, que é experimental. Então, ele conseguiu medir aqui, ó, essas transições, tá vendo? Uhum. Que é de um elétron, essas transições aqui. Certo. Eu agradeço se depois você puder me enviar, que aí eu... Não, eu envio, o problema é baixar. Tá certo. Outra coisa que eu queria perguntar, Sérgio, vocês conseguem, eu vi que você calcula algumas propriedades ópticas, vocês alguma vez fizeram, ou é possível fazer o cálculo de alguma propriedade óptica não linear, teoricamente? Ou seja... Teoricamente, sim. Só que a gente vai ter que mudar o programa, porque o programa dá para resposta linear. Certo. Ou seja, você a princípio teria acesso à susceptibilidade de segunda, terceira ordem? Tem. Você só tem que mudar o Hamiltoniano. Opa, que legal, legal, legal. Tá ok. Obrigado mais uma vez aí, Sérgio. Esse CEST é um programa aberto que você pode modificar ele. Mas é possível, sim, fazer isso. Tá bom. Obrigado. Por nada. Eu ganho para isso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Caso contrário, Obrigado. eu tenho uma perguntinha. Bem leiga, mas uma pergunta. Professor, nessas estruturas híbridas de BN com carbono, poderia trocar algum dos boros por alumínio ou algum dos nitrogênio por fósforo? Algum elemento assim semelhante? Pode. Eu nunca fiz isso não, Jardim. Eu confesso que eu nunca fiz não, mas você fala tipo um AlCN, por exemplo. Tipo, numa junção, trocar todos os boros da junção por alumínios, para ver o que acontece com a estrutura. Pode. Aí você só tá porque alumínio é um átomo maior, o tamanho das ligações são maiores, ele pode deformar a rede demais e não convergir, mas é a única restrição que tem. O professor Thierry levantou as mãos. Mas em relação em relação a fazer, sim, tranquilo, pode ser feito, sim. Boa tarde, Sérgio. Parabéns aí pela apresentação. Boa tarde, Arre. Minha pergunta é no seguinte sentido: todas as estruturas que você mostrou parecem ter uma certa simetria. Seria possível ter uma estrutura assimétrica e com isso ter um material birrefringente? É possível fazer, calcular, ter interesse? Pode, é do interesse. Na verdade, a gente mostrou essa porque foi essa que a gente começou, Thierry. E aí era mais fácil de fazer cálculo. Sabe? Com o tempo, você vai já ter ideia mais ou menos que vai dar mais trabalho, menos trabalho. E aí, como a gente queria entender um pouco isso, não sei o quê, a gente fez com ele, dessa forma. Mas é sim. Aliás, ela não deve ter esse comportamento todo arrumadinho, não, né? Essa simetria toda, né, ela deve ter um comportamento bem mais do jeito que você pensa aí. Mas essas estruturas foram feitas de propósito para a gente ter alguma coisa específica. Bom, gente, tem várias perguntas surgindo, inclusive eu também estava com uma pergunta, mas peço desculpas ao professor Bertolli, inclusive. Aí eu acho que ficaria para vocês conversarem entre si, porque a gente tem que passar para a próxima palestra para não atrasar muito, certo? Então, fica aqui o meu pedido de desculpas. Assim, só para terminar aqui, eu posso falar, né, Cláudio? Pode, professor. Pode falar. Na verdade, foi uma das primeiras palestras que eu tentei fazer que desse para as pessoas entenderem o que a gente faz, porque
Eu tinha um hábito de fazer palestra que não estava muito preocupado, eu confesso aqui para todo mundo, não. Então, que não estava muito preocupado se as pessoas vão entender ou não vão entender, sabe? Tem que vou mostrar o que eu faço aqui, quem quiser que se vire. E meus alunos, na verdade, eu percebi que eles reclamavam, né, disso, né? Mas faz uma palestra que dê para todo mundo entender, não sei o quê. E aí eu comecei a mudar, cara. Comecei a mudar e eu fiz uma palestra aqui em 2018, acho que foi 2018, mas nesse sentido, né? E essa também, agora, eu tomei vergonha na cara e resolvi apresentar como deve ser apresentado, né? Com calma para todo mundo. Então. Muito obrigado aí mais uma vez. Agora eu vou estar encerrando aqui a gravação. A gente dá só o tempo da troca para a gente estar passando para a próxima, certo?